livro poético de Salmos, o capítulo de número 24, em nome de Jesus. Livro de Salmos, capítulo 24. Assim, amados, diz a palavra do Senhor aos amados aqui nessa noite: ao Senhor pertence a terra e tudo que nela contém, o mundo e os que nele habitam. Fundou-a sobre os mares e sobre as correntes a estabeleceu. Quem subirá ao monte do Senhor? Quem há de permanecer no seu santo lugar? O que é limpo de mãos e puro de coração, e que não entrega a sua alma à falsidade, nem jura dolosamente. Este obterá do Senhor a bênção e a justiça, do Deus da sua salvação. Tal a geração dos que o buscam, dos que buscam a face do Deus de Jacó. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso nas batalhas. Levantai, ó portais, as vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? O Senhor dos exércitos, Ele é o Rei da Glória. Senhor Deus e Pai, nós te louvamos, Senhor. Obrigado, Senhor Deus, por essa palavra que é ministrada aqui nessa noite aos seus filhos. Que a sua palavra, Senhor Deus, venha como uma palavra rema em nosso coração. Nosso coração, meu Deus, agora seja preparado, Senhor Deus, para que a vossa semente possa ser germinada em nossa vida. Que possamos ser, meu Deus, ser uma terra boa nessa noite. Que o Deus Santo Espírito, ó Deus, venha falar conosco como Ele tem ministrado e atuado aqui em cada culto. Que o Teu Espírito, Senhor Deus, tenha liberdade de falar aos corações. Que o Teu Espírito, Senhor Deus, tenha agora, Senhor Deus, a legalidade de tocar em cada alma que está aqui. Meu Deus, que essa palavra, Senhor Deus, possa transformar os nossos corações, possa edificar nossa alma. Que saímos aqui diferentes, Senhor. Que cada um aqui, Senhor Deus, venha ser diminuído diante do Senhor e que o Seu Espírito cresça em nós. Que o Senhor possa crescer, Senhor Deus, em todo o tempo. Que o Senhor possa ser glorificado, Senhor Deus, em nossas vidas. Nós te adoramos, Senhor Deus, em nome de Jesus. Amém? Vamos agora no Senhor, queridos, essa palavra? Aleluia. Vamos tocar em nome de Jesus? Aleluia. Salmo de número 24. Talvez na Bíblia Sagrada são poucos versos que Deus procura falar sobre ele próprio. Deus, ele não tem a preocupação na palavra ou nas Santas Escrituras de afirmar a sua existência, nem de afirmar o seu poder, nem a sua majestade. São poucos textos da Bíblia que vêm falar de Deus de forma plena. A Bíblia trata de vários assuntos, um deles, logicamente, que é o Criador do Universo, o Regador. Quando a gente lê o Salmo 24, ele é uma sequência, acompanhado do Salmo 22 e do Salmo 23. O Salmo 22 é o Salmo da cruz, o Salmo dos cravos. O Salmo 23 é o Salmo do cajado ou o Salmo do pastoreio do Senhor. Já o Salmo 24, ele é o Salmo que fala da ressurreição e da ascensão do Rei. É uma sequência de salmos que Davi começou a entoar quando ele vai buscar a Arca da Aliança na casa de Obed-Edom. E ele vai entoando cântico, sacrificando ao Senhor Deus. E diz a história que é nesse percurso até o palácio que Davi, então, ele vai escrever o Salmo 24. E quando ele vai chegando diante dos portais da cidade santa, chamada de Jerusalém, diz que Davi, ele grita para os soldados, para que os portais da cidade fossem abertos, para que a Arca da Aliança, o Rei da Glória, entrasse pela cidade. Então, o Salmo 24, ele ficou então registrado, como esse Salmo da entrada da Arca em Jerusalém. Mas esse Salmo, além de ser histórico, de tratar da história de Israel, ele também é um Salmo espiritual, que ele trata, ele registra a história, ou ele narra, ou ele vem confirmar, ou ele vem narrar a existência e a entrada do Rei da Glória. Quando a gente fala do Salmo 24, a gente tem que ir um pouquinho antes dele. A gente vai então para o Salmo 90, no verso 2, que diz que antes que os montes nascessem e fossem formados os céus e a terra, de eternidade a eternidade, o Rei já existia, o Senhor já existia. Antes do Salmo ser estabelecido, o Salmo de número 24,
4, do verso 1, que fala sobre o rei da glória como criador, ele já existia em uma eternidade chamada eternidade alfa, a primeira eternidade. A eternidade onde só existiu o Senhor, e Ele, com toda a sua existência, Ele completava tudo. Ele, com todo o seu ser, tudo preenchia com Deus. Tudo ali era Deus, a sua existência. Não existia nada, não existia céu, não existia nem eternidade, porque a eternidade foi gerada e criada por esse ser infinito, insondável, chamado Senhor, chamado Deus. Nessa eternidade alfa, o Senhor Deus, então, por a sua santa misericórdia, Ele decide criar. Ele decide, então, gerar vida a partir dele. Então, ele fala aqui no Salmo 90, verso 2, de eternidade a eternidade. Ele faz uma jornada eterna, da eternidade alfa à eternidade ômega. Ele parte da eternidade passada até a futura, e ele sonda e esquadrinha todo o cosmos, toda a eternidade. E aí, o Senhor Deus, Ele vê todo o plano da sua criação. Ele vê a criação dos seres angelicais, Ele vê a criação dos universos, Ele vê a criação da terra, Ele vê a criação dos homens, a queda dos homens, Ele vê a regeneração dos homens através do seu Filho Jesus, e Ele vê uma morada futura, uma morada eterna. É a partir desse Salmo de número 90 que a gente vê o plano de Deus na sua existência em criar todas as coisas. Mas como criar se somente Ele completava tudo? O texto diz na Bíblia Sagrada, em Gênesis, que Deus criou tudo a partir do nada. E Ele, como Deus, em uma eternidade passada, preenchia tudo. Diz então os sábios, os estudiosos, que Deus, Ele se desloca para o lado norte da eternidade, deixando um vazio no leste, no oeste, no sul, criando então o que nós chamamos na Bíblia de nada, ou vácuo, ou vazio. Porque a primeira coisa que deve ser criada para que a criação viesse a existir era o nada. O nada nada mais é do que a ausência de Deus, do que ali há um lugar onde Deus não está, onde a presença de Deus é retida. Então Deus se concentra no norte. Passou de onde foi tirou isso? Isso está na Bíblia, no livro de João, capítulo 26, verso 7, que fala que do norte ele estende os céus. Do norte está o trono dele, do norte, da montanha do norte, está a habitação do Senhor, e a partir da eternidade norte, Ele vai estender toda a criação e todo o cosmos. Então o Senhor Deus se concentra no norte e fica um buraco vazio na eternidade. Na eternidade, leste, oeste, sul, fica um nada. Ele então decide criar todas as coisas e assinar o Criador. Então, o Salmo 24, Davi começa a registrar aqui o Rei da Glória como Rei Criador. Esse Salmo 24 ele é dividido em 3 etapas. O verso 1 e verso 2 fala como o Rei da Glória Criador. Do verso 3 ao verso 6 fala como o Rei da Glória como Redentor. E do verso 7 ao verso 10 fala como o Rei da Glória que mora nas moradas celestiais, na morada eterna. E a gente começa aqui no verso 1 do Salmo 24 dizendo: o Senhor pertence à terra e tudo que nela contém. E a gente entende logicamente, todos nós sabemos disso, por convicção, por aprendizado na palavra, que foi o Senhor Deus que criou tudo que existiu na terra e fora da terra. Tudo que você pensar que existe nesse planeta foi obras da criação do Senhor. Foi o seu santo projeto, foi a sua santa misericórdia. Ele, como dono e possuidor, proprietário de tudo, então passou a existir. A gente tem que entender que tudo que está em nossas mãos, tudo que existe nos 4 cantos da terra, tudo que está no fundo dos oceanos, em toda a extensão do céu, em toda a extensão do universo, pertence às mãos poderosas do Senhor. Ele, com o seu santo projeto, Ele, com a sua santa sabedoria, Ele estabeleceu tudo, fazendo a terra parar sobre o nada. Jó fala sobre isso. Senhor, Tu és o Deus que para a terra sobre o nada. Tu és o Deus que estabeleceu os céus. Tu és o Deus que mede os céus como cortinas a palmos. E esse Deus tão grande que criou todas as coisas, Ele permite que eu e você estejamos aqui como mordomos, usufruindo de tudo que Ele criou. E tudo que existe nessa terra, nessa vida, é criação do nosso Deus. Então nós, como criaturas do Senhor, como servos do Senhor, temos que ser gratos a Ele, por Ele permitir que sejamos aqui, por Ele permitir que você possa usufruir a cada dia de tudo que Deus criou para o seu favor, para o louvor dele.
está aqui, meu amado, deve ser para louvar o Senhor. Tudo que você possa usufruir nessa vida, você possa usar na sua existência, deve louvar o Senhor Deus como Criador. Ele é o dono, queira você ou não, queira você aceitar isso ou não, Ele é o proprietário, possuidor de tudo que existe. A sua casa pertence a Ele, o seu carro pertence a Ele, o dia que você sabe trabalhar pertence a Ele, a noite que você vai pertence a Ele, o frio, o sol, a lua, as estrelas, os mares que você vai relaxar nas férias pertence a Ele, a água que você sacia a sua sede todos os dias foi Ele que estabeleceu. Tudo que você pensar que o seu corpo possa gerar prazer, foi o Senhor Deus que criou para a honra e a glória dele. E é nesse salmo aqui que o Rei da Glória, no verso 1, ele assina toda a criação como Criador de todas as coisas. E querendo você ou não, você tem que reconhecer que tudo que existe é obra das mãos gloriosas do Senhor. Se nós estamos aqui porque o Senhor estabeleceu, estamos aqui porque Deus controla e governa todas essas coisas. Mas a Bíblia vai dizer para nós aqui, nesse mesmo versículo, de número 1 do Salmo 24, ao Senhor pertence a terra e tudo o que nela contém, o mundo e os que nele habitam. A gente começa a entender nesse salmo que todos os seres que existem pertencem ao Senhor. Todo ser vivo, toda vida que existe no planeta, fora do planeta, em uma atmosfera eterna, angelical, pertence a Deus. Ele é o doador da vida, o fundador da vida. E se você for olhar, as aves do céu pertencem a Ele, os animais domésticos pertencem a Ele, o reino animal, mineral, vegetal pertence a Ele, foi criado por Ele, tem o controle, domínio e obediência à sua palavra. Tudo que existe, todos os seres, fala nesse salmo, pertence ao mundo e os que nele habitam. Cada ser vivo do oceano, cada ave que vai voar no céu, cada inseto que povoa a terra, cada animal que está nas selvas, cada bicho que anda pelo deserto, cada peixe que está nas profundezas das águas, tudo pertence ao Senhor. Cada vida humana que é gerada pertence a Ele, como Deus Criador. Não pense você que é a vida que você tem, porque você pertence a você, não. A sua vida, o seu fôlego de vida deve ser para a honra e glória dele. A sua vida pertence ao Senhor, a vida dos seus filhos pertence ao Senhor, a vida da sua família pertence ao Senhor, porque a terra, a sua plenitude, todos os seres pertencem a Ele. Tudo que está em nossas mãos é dado a nós por graça e misericórdia. Até a vida que eu tenho por misericórdia dele, até o ar que eu respiro pela graça e bondade dele. Os meus filhos que eu tenho é pela sua misericórdia e a sua bondade. A família que está ao seu redor, senta na sua mesa, naquele almoço delicioso de domingo, é pela graça do Senhor. Quando a gente se reúne na igreja como irmãos, quando saímos daqui para uma comemoração e contamos pessoas amadas e queridas, é pela graça e misericórdia dele. Tudo que todos os seres pertence ao Senhor. A sua vida, os seus filhos, os seus familiares. É como está escrito em Romanos, no capítulo 11, verso 36, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas, a glória, pois, e a eternidade. É tudo que pertence às mãos do Senhor. Ao fôlego que entra em você cada manhã, quando você sai com um olhar altivo, achando que você é autossuficiente, achando que você é independente, não, meu amado. Entenda você que a sua vida ela é uma dependência diária de Deus. A sua vida é uma vida que está pautada nas leis do Senhor. A sua vida é uma vida que está debaixo da mão de Deus. A sua vida está ligada à permissão de Deus. Deus permite que você está aqui nessa noite. Deus permite que você a cada manhã abra os seus olhos. Deus permite que você todo dia ter força para se alimentar, ter força para trabalhar. Porque tudo que há na terra e todos os seres pertencem ao Senhor. O Rei da Glória é o Rei Criador. É o Rei Criador que fala nesses salmos. É o Rei que cria, estabelece todas as coisas. E olha aqui no verso 2, o que fala? Fundou a terra, e sobre os mares, e sobre as correntes a estabeleceu. Aqui o salmista Davi começa a falar de Deus
aquela palavra daquele Deus criador. Nada foi capaz de dizer, não, a partir do ano tal, essa palavra não tem mais validade. Porque a palavra daquele Deus é uma palavra perpétua, uma palavra que tem longanimidade, é uma palavra que tem poder, uma palavra duradoura, uma palavra eterna. E a gente vê todas as coisas que vai acontecendo, e a gente vai ver o controle de Deus governando todas as coisas. E aí talvez a gente pergunta, quem queria o conselho a Deus? Quem orientou a Deus? E é isso que a Bíblia fala para nós em Romanos. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? E quem foi o seu conselheiro? Talvez você que está aqui, você homem, você mulher, quando você vai fazer um projeto, você pede conselhos. Pelo seu pai, sua mãe, seu namorado, seu marido, sua esposa. Mas Deus não. Quem pode aconselhar o Senhor? Quem pode dizer para ele para não fazer? Quem pode dizer para ele que isso é errado? Quem pode dizer para ele que a outra maneira é melhor? Sendo que ele é o que contém, é o que detém toda a sabedoria do universo. Sendo que ele tem toda a plenitude do saber. Sendo que ele tem toda a onisciência de todas as artes que existem. Quem pode aconselhar esse Deus sobre cada coisa? É isso que a Bíblia está dizendo, que fundou ele a terra sobre os mares. Quem pode falar para Deus, Senhor, coloca a terra em tantos graus, coloca a terra em distância do sol. Senhor Deus, manda o mar quebrar aqui. Senhor Deus, tantas horas faz o sol se pôr no horizonte. Quem pôs essas coisas na cabeça do Senhor, senão a sua mente insondável e infinita, senão a sua sabedoria eterna, a sua sabedoria transcendental, senão a sua mente que já vivia em uma eternidade alfa lá atrás, quando ele preenchia tudo e tudo era ele, e só existia ele, e ele sim era completo. E pela sua graça e misericórdia, ele foi construindo todas as coisas, e a gente vai entender que tudo no universo é mantido pela sua palavra. O Salmo 33, o verso 9, fala assim: pois ele falou e tudo se fez, ele ordenou e tudo passou a existir. É pela palavra de Deus que tudo se sustenta. É pela palavra de Deus que tudo se cria, que tudo é governado e mantido. Eu quero que você entenda, meu amado, que se Deus controla e governa o universo da sua palavra, a sua vida não é diferente. Se Deus é capaz de ter o poder de dominar, controlar, governar todo o cosmos com o poder da sua palavra, a sua vida também ele é capaz de controlar. A sua vida também ele é capaz de mudar. A sua vida também ele é capaz de orientar ela segundo a vontade dele. Basta você entregar a vida que não é sua, você acha que é sua, nas mãos dele, que pertence a ele como criador, que pertence a ele como sustentador. É só você reconhecer que você não pertence a você. Você pertence a alguém mais alto, alguém mais sábio, alguém com infinita sabedoria, e você todo dia se entregar a ele com um coração acessível, com uma terra boa. A Bíblia vai dizer para nós aqui que esse mesmo Senhor, com essa mesma palavra, ele pode criar. E talvez algumas coisas faltando na sua vida, eu quero dizer para você que Deus pode chamar existência na sua vida que não existe ainda. Deus pode criar para você o que ainda não existiu. Talvez algumas coisas na sua vida estão ruins, eu quero dizer para você que Deus pode consertá-las, que Deus pode sustentá-las, que Deus pode direcionar cada uma delas para você. Esse é o Rei Criador que fala aqui nos Salmos, o Rei pleno na sua plenitude, na sua glória. Mas escute, presta atenção, porque agora eu vou entrar no corpo da mensagem. Esse Rei está na sua glória, pleno na sua glória e no seu trono, e na sua existência alfa, na sua eternidade, é gerado dentro dele alguém chamado Filho, chamado por dele. Dentro dele, então, como conhecedor da eternidade, o homem da eternidade futura, ele gera dentro dele o Filho, que estava dentro do Pai, era o próprio Pai. Por isso a Bíblia fala que Jesus é o princípio de todas as coisas. Por isso a Bíblia diz que tudo foi feito por Cristo, para Cristo e com Cristo. Porque se não fosse Deus fazer essa jornada até a eternidade futura, a ômega, Deus não vai ver a queda do homem. Deus não vai ver a necessidade de um Redentor, de um Salvador. E como Deus, na sua ciência, ele vê isso, é já dentro dele, o Deus Filho. E no seu trono, então, de glória, o Rei Criador decide então ser o Rei Redentor. É por isso que Filipenses vai dizer para nós, no verso
como um embrião no ventre de uma virgem. Ele chega na terra aqui como homem, como rei, homem redentor, chamado Jesus Cristo, deixando sua glória eterna e agora habitando no meio de homens. Esvaziou da sua glória e assumiu a forma de homem, sujeito às leis que ele próprio estabeleceu. Ele foi sujeito à própria palavra dele. Ele foi sujeito a tudo que ele criou. Ele foi sujeito a tudo que ele estabeleceu. E agora na terra, como o rei da glória redentor, ele tinha um propósito: salvar aqueles, salvar os que haviam caído. E ele então, num grande projeto, antes da fundação do mundo, ele vai até a cruz, para que então as pessoas possam ser salvas. Ele foi obediente à sua palavra até a morte de cruz. Então a Bíblia vai narrando para nós que o propósito, o projeto desse Deus, que veio como homem, como redentor, agora Davi, ele começa a mudar a sua mente no Salmo. Ele começa a falar assim no verso 3: quem subirá ao monte? Quem permanecerá no seu santo lugar? Parece que Davi sabia o que o diabo havia falado, o que Lúcifer queria. Em Isaías 14:13 ele fala assim: e tu dizias no teu coração, eu subirei ao céu, acima das estrelas, dos anjos de Deus, e exaltarei meu trono, e no monte santo do Senhor me assentarei. Meu amado, nem o diabo conseguiu subir ao norte, nem ele conseguiu subir ao exato trono do Altíssimo. Quando ele cogitou ameaçar subir no monte santo do Senhor, ele foi expulso de lá. Ele foi vencido na batalha, ele foi derrotado nos céus. Aquele trono nunca esteve ameaçado, aquele trono nunca foi ameaçado de ser roubado. Nem o diabo conseguiu subir ali, aquele monte. A Torre de Babel não leva você aos céus. O único capaz de chegar ao monte santo do Senhor é o Rei, o homem redentor. Ele sim é capaz de chegar. E a Bíblia diz para nós que um dia Jesus, após a sua morte, quando ele havia recitado o capítulo 20 de João, no verso 17, disse Jesus a Maria: não me detenhas, porque ainda não subi para meu Pai, mas vai adiante para seus irmãos e dizes que eu subo para meu Pai, para o vosso Pai, para o vosso Deus, para o meu Deus e o vosso Deus. Jesus, após a sua ressurreição, ele ia subir como sumo sacerdote, ia entrar em um tabernáculo celestial, oferecendo a si próprio como libação pelos nossos pecados. E somente Jesus é digno, é capaz de subir e permanecer no monte santo do Senhor. É isso que Davi fala de quem subirá ao monte e quem há de permanecer. Não é apenas subir, note, o diabo queria apenas subir, mas Jesus é o único que subiu e permaneceu. Jesus é o único que está lá. Jesus é o único que pode subir no monte santo do Senhor. Ele, como rei redentor, agora ele iria subir. E como e por que ele poderia subir? E por que Jesus então ele pode subir ao Pai? Porque Jesus então ele pode ter a sua ascensão, porque Jesus pode ser então glorificado, porque Jesus então hoje está à destra do Pai em um trono. Davi responde para nós isso aqui no Salmo, no capítulo 24, no verso 4: quem pode subir ao monte santo do Senhor? Aquele que é limpo de mãos e puro de coração. Você é limpo de mãos? Seu coração está puro? Talvez você, de minutos para cá, já pensou uma coisa ruim. Talvez suas mãos hoje cometeu uma infração. Talvez seu coração foi maldoso ontem. Mas Davi começa a dizer nesses salmos que aquele que pode subir ao trono, aquele que pode subir aos céus, é aquele que é puro de coração, que é limpo de mãos, que a sua alma não entrega a verdade e nem lhe jura enganosamente. Aquele que é limpo de mãos é que tem as obras santas, é que as suas atitudes são puras. Aquele que é limpo de mãos é que tem as suas atitudes santas. E somente Jesus teve uma vida e as suas ações 100% santas. Somente Jesus ele enquadra esse requisito para subir nas alturas, para entrar no Monte Santo
coração que ama, coração que perdoa, um coração que tem sentimento de graça e misericórdia, um coração que não pensava maldade, um coração que era uma terra boa, um coração que amava de graça, um coração que pensava no outro ao invés dele. Somente Cristo teve esse coração. É lógico que esse versículo ele fala de Jesus, alguém que é limpo de mãos, que tem um coração puro, que não se entrega à vaidade, alguém que não busca os prazeres terrenos, as coisas passageiras, as coisas materiais, mas o seu propósito, a sua vida está focado em algo eterno. E esse é o propósito de Jesus, não arrecadar tesouros na terra, não buscar coisas pequenas e fúteis, mas fazer o propósito do Pai que o estabeleceu aqui como Redentor. E Jesus, ele veio não se entregando à vaidade, não jurando enganosamente. Jurar enganosamente é estar com a vida baseada na verdade. Cristo é verdade. E quando a gente começa a chegar no versículo 4 de Salmos, no capítulo 24, a gente entende que esses requisitos estão aplicados em Cristo. Que Cristo foi o único capaz de adentrar a glória celestial, porque Ele tem as mãos limpas, as obras dele são santas, o coração dele é puro, as suas atitudes são perfeitas. E é por causa dele que a Bíblia fala que esse rei da glória é santíssimo, porque além de ele ser o rei criador, ele passou a ser o rei redentor, mas ele tem que ser um rei redentor santíssimo. E é isso que o verso 4 está dizendo para nós, que esse redentor que nós buscamos, que nós nos esperamos, que veio para limpar a nossa vida, é um redentor santo. Todas as atitudes foram santíssimas como o rei da glória. Toda a sua vida foi santa, como era no céu, continua sendo na terra. Assim como a sua mente e o seu coração era puro em uma eternidade passada, continua sendo aqui na terra. E por isso então, a Bíblia relata para nós aqui no verso 5, este obterá do Senhor, ou seja, do Pai, a bênção e a justificação do Deus da sua salvação. A gente começa a entender aqui que esse rei redentor é o rei das bênçãos, que a bênção está baseada na redenção em Cristo. É por causa de Cristo, das suas mãos puras, é por causa de Cristo, das suas mãos santas, é por causa de Jesus, do seu coração santíssimo, que nós possamos usufruir das bênçãos de Deus. As bênçãos de Deus alcançam as nossas vidas. Estamos aqui porque Deus permitiu que elas chegassem até nós por causa das mãos limpas de Jesus. Davi não falava dele porque lembra quando ele foi falar com Deus: Senhor, eu quero construir um templo para o Senhor. E Deus falou assim: Davi, não, Davi, suas mãos têm sangue, seu filho vai construir um templo. Davi não falava dele, Davi falava de Cristo, falava do Redentor, que o único que tem as mãos limpas, o único que nunca apontou ali para condenar, o único que sentia a mão ali para dar graça. Davi falava de um Senhor Redentor, sim, que através do propósito do Pai na vida dele, ele ia ser o Deus da bênção. A bênção que você procura, meu amado, está na redenção em Cristo. A bênção que você almeja, ela passa por Jesus. Ele é o autor da bênção, é o consumador da bênção. A bênção que nós buscamos, ela está em Cristo. E a maior bênção que possamos adquirir aqui nessa noite e nessa data é a bênção da salvação eterna. As outras são lucro para nós. As outras são o que vier, que Deus permitir, porque Ele é dono de tudo, Ele é criador de tudo pertence a Ele e tudo é para Ele. Aqui esse Senhor, Rei Redentor, é o Rei da bênção. A justificação que nós precisamos, ela está em Cristo. A salvação que nós precisamos, ela está em Jesus. A purificação que nós precisamos está em Jesus. A santidade que nós buscamos está em Cristo. Ele é o exemplo, Ele é o espelho, Ele é a imagem do Deus invisível. Ele é aquele que tem o coração puro, as mãos limpas, não fala enganosamente. E por isso Ele então é o Redentor, o Rei Redentor, que deixou a sua glória como Rei eterno,
veio como Rei Redentor, sendo então um homem santo, sendo então um Rei Redentor santo, para se tornar para nós um Rei de bênçãos. Quem falar que não quer bênção na vida, não importa, todo mundo quer. Todo mundo quer ser abençoado todo dia, mas não adianta nada você querer as bênçãos e não querer aquele que é a origem da bênção, aquele que é a fonte da bênção, aquele que é aonde que a bênção nasce. Esse Redentor que a Bíblia fala aqui no verso 6, tal é a geração dos que o buscam, dos que buscam a face do Deus de Jacó. Esse Deus Redentor que deixou sua glória, ele também é o Deus do perdão. Ele é o Deus que faz com que as gerações sejam abençoadas. Tal é a geração dos que o buscam a face de Jacó. Aqui o nome de Jacó ele é citado porque Jacó é enganador. Jacó vivia no pecado. Jacó é o nome de alguém que vive no engano. E quem vive no pecado e no engano necessita ter um encontro com esse Deus Redentor. Para que você possa louvar o Rei da Glória, primeiro você tem que conhecer o Deus Redentor. Para que você possa entrar pelos portões celestiais, para que você possa ir onde Cristo está, você tem que conhecer o Deus Redentor. Porque talvez hoje você conheça apenas o Deus Criador, mas o Deus Redentor é o Deus que perdoa pecados. A geração que busca arrependimento é a geração que busca perdão. Essa geração que fala aqui é a geração que luta com Deus procurando a bênção do perdão. É a geração que confessa, a geração de Jacó que busca ele nesse versículo 6, é a geração que confessa. Porque quando o anjo luta com Jacó, ele pergunta: qual é o teu nome? E Jacó a vida inteira passou com o nome de Esaú. Ele falou assim: meu nome é Jacó. Foi disseste bem, agora chamará de Israel, príncipe de Deus, porque com Deus lutaste. Aquele dizer de nome de Jacó era o confessar do seu pecado. E esse Rei Redentor, ele exige que nós confessamos para ele as nossas dores, as nossas falhas, o nosso pecado. Porque é muito bonito a gente querer falar do Rei Criador, mas o Rei Redentor é que leva você para a glória. O Rei Redentor é o Rei Criador encarnado em forma humana. Esse Rei Redentor é o Rei que morava na eternidade alfa, eternidade passada, eternidade bem atrás de tudo. E ele decidiu deixar tudo para vir salvar minha vida e a sua. Mas esse Rei, cumprindo então tudo que veio fazer aqui na terra, a Bíblia diz que ele morreu, mas ele ressuscitou também. Escute, presta atenção. Agora estou na metade. A Bíblia diz que após Jesus ficar cerca de 40 dias com as pessoas, havia alguns homens em Jerusalém. Em Atos capítulo 1, verso 8, fala assim: mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e sereis testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. E enquanto dizia isso, vendo eles, foi levado às alturas. Quem foi levado, irmão? Jesus. E uma nuvem o recebeu, ocultando ele dos olhos de Deus. Aquele Rei Redentor, ele teria que subir de novo. Assim como o Rei Criador, ele desceu como Redentor, mas agora, depois de cumprir todo o seu propósito aqui na terra, ele iria subir ao céu de novo. E ele então, após a sua ressurreição, fala aqui, ele foi subindo, agora voltando com um corpo diferente, um corpo humano glorificado, um corpo que nós também teremos, semelhante ao corpo dele, que a Bíblia diz para nós, em Coríntios, que teremos um corpo semelhante ao corpo de Cristo. Ele volta agora com as chaves da morte e do inferno. Ele foi subido pelos mesmos anjos que estavam com ele na terra. Gabriel estava com ele,
Miguel estava com ele. Os anjos que anunciaram ali, José e Maria, subiam com ele agora. Aqueles anjos que anunciaram a sua ressurreição, aquele túmulo vazio, subiam com ele agora em Atos, capítulo 1, verso 8. Foi subindo com ele e as nuvens foi tampando. Ele teria que ir embora, porque a jornada do Rei Redentor ia terminar aqui na terra, para então dar sequência aqui ao processo do Espírito Santo na vida da igreja. Ele foi subindo aos céus, e quando ele vai subindo, ele chega lá em cima, a nuvem tampa ele. Aí nós entramos no verso 7. O verso 7 de Salmos, capítulo 24, é a continuação de Atos 1:8. Vamos ler aqui o verso 7, para a gente entender. Levantai, ó portas, as vossas cabeças. Levantai, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Ele foi subindo, irmãos. Escute isso, presta atenção aqui. Ele foi subindo com o corpo glorificado. A glória que estava no trono estava também no Filho. A presença que estava no trono estava agora no Filho. Ele foi subindo ali com os anjos. E ele chega diante dos portões celestiais. Ele chega diante dos portões eternos, fala aqui. Uns portões que ninguém nunca antes esteve diante deles. Nenhum homem esteve diante daqueles portões. Aqueles portões nunca tinham sido abertos. Os portões da eternidade, Paulo, são lacrados, selados pelo Deus eterno, pelo Rei da Glória. Agora Cristo e o corpo glorificado, subindo com os anjos, ele vai subindo. E o anjo que anunciou ali o seu nascimento, a sua ressurreição, ele dá um grito lá de fora do portão: levantai, ó portas! Eu quero que você imagine, irmãos, o alvoroço que foi no céu. Jerusalém é uma cidade que tem 12 portas com 12 anjos. Os 12 anjos com espadas flamejantes estavam prontos ali cercando os portões. Os portões lacrados ali. O anjo lá no centro da cidade santa, guardando a arca da vida com espada de fogo. Os anjos olham para dentro da cidade, o trono está lá. Havia um brilho dentro daquele trono, porque o Deus Pai estava lá. O Deus Criador estava sentado, governando. Sempre esteve lá. Mas eles olham para fora dos portões, tinha alguém com o mesmo brilho do trono. Tinha alguém com a mesma glória do trono. Quer que você entenda que os bilhões e bilhões e bilhões de anjos do céu se acoplaram ali naquele portal. Talvez alguns pensaram: será que vai ser uma nova tentativa de invasão, como Lúcifer fez em séculos atrás? Será que alguém vai tentar invadir os portões? Do lado de fora estava Cristo, ali os anjos subindo com ele. Então o anjo Gabriel passou. Por que você fala que é o anjo Gabriel? Porque o anjo Gabriel é o anjo que anuncia sobre o Messias. Ele anunciou o nascimento de Cristo. Ele anunciou ali, ele orientou tudo. E é ele que subiu com Jesus. Ele que anunciou ali o retorno de Cristo aos céus. Eles estão agora diante dos portões celestiais, e o anjo então começa a gritar: levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai, portais eternos. Eu fico pensando, sabe por que o anjo aqui pede para os portais serem levantados? Porque a glória que estava em Cristo era tão grande que ela não passava nos portais. A glória que estava no Filho de Deus era tão grande, tão imensa, que os portais eram pequenos. Tiveram que ser alargados, removidos, retirados, para que Jesus entrasse no céu, para que ele entrasse na glória. É por isso que o anjo que ele grita do lado de fora: levantai, ó portas, as vossas cabeças. A cabeça da porta é aquela parte de cima, aquele marco de cima, teve que ser arrancado para que Jesus pudesse entrar. Ele começa a gritar do lado de fora, porque era tanta glória que não passava os portões do céu. Era tanta glória que estava em Cristo que não cabia em uma eternidade. Vai conseguir ver isso? Do lado de fora, Jesus, um brilho, uma luz imensa. Ninguém tinha visto ele. Do lado de dentro, os anjos, os serafins cercando o trono, dizendo: santo, 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 como fala Isaías. Ao redor do trono, os 4 seres
do lado de fora, os milhares e milhões de anjos perto do portão. E quando Gabriel dá esse grito, parece que quem estava do lado de dentro não entende. Então, do lado de dentro, um anjo fala assim: quem é o Rei da Glória? Eu fiquei pensando, por que no céu, ou porque quem está no céu perguntou quem era o Rei da Glória? Porque eles olharam para o trono estava ocupado. Olharam para o trono estava cheio. Tinha alguém sentado lá, o Deus estava lá, o Criador estava lá, o Alfa estava lá, o Ômega estava lá, mas lá de fora tinha alguém esperante a ele. Lá de fora tinha alguém com a mesma glória dele. Lá de fora tinha alguém com o mesmo brilho dele. Lá de fora tinha alguém cheio de luz como aquele que estava no trono. Eles nunca tinham visto um homem chegar no céu daquele jeito, com o corpo glorificado. Eles nunca tinham visto um homem com uma glória daquela. Então eles perguntaram do lado de dentro: quem é o Rei da Glória? Quem é esse Rei da Glória? O céu não conheceu, porque para o céu, para os anjos, ele sempre esteve no trono. Para aqueles 4 seres viventes que ficavam ao redor do trono, dizendo: Santo, 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 Santo é o Senhor. Aqueles serafins, eles não sabem fazer outra coisa. Eles não sabiam que aquele Deus da glória estava como Redentor na terra. Aqueles 4 seres viventes que estavam ao redor do trono, que representam os 4 evangelhos, que representam os 4 cantos da terra, também não sabiam que aquele Deus que estava entronizado estava na terra como Redentor, mas também entronizado no céu. E eles começaram então a perguntar: quem é o Rei da Glória? As hostes celestiais se juntavam ali, de dentro perguntaram. Então Gabriel responde no verso 8: quem é o Rei da Glória? Então Gabriel responde: o Senhor forte, poderoso, o Senhor poderoso nas batalhas, o Senhor Elohim, Criador, Redentor, Salvador dos homens, o forte contra o pecado, o poderoso contra as obras do inimigo, vitorioso nas batalhas, venceu a morte, o pecado, o diabo. Ele é o Rei da Glória. E quando Gabriel fala isso, irmãos, se escuta um som novo, um som que nunca tinha escutado no céu, André. O som dos portões se abrindo. Os portões que foram lacrados desde a eternidade alfa. Escutou um ruído, o portão foi abrindo. E aquele brilho que estava lá de fora foi sair de alguém no meio daquele brilho. Alguém que a Bíblia fala em Apocalipse 1, que o rosto dele é como o sol, meu tio, que os olhos dele é como chamas de fogo, que o cabelo dele é como branco como alva lã, que ele veste um vestido branco representando a sua santidade, que ele tem um cinto de justiça no seu peitoral, que na sua boca está uma espada afiada de 2 gumes, e a sua voz de muitas águas. Ele vai entrando, e quando ele vai entrando, os anjos vão formando um corredor. Aqueles milhões, milhares que outrora perguntavam quem era o Rei da Glória, agora estou vendo o Rei da Glória adentrar os céus. E ele vai entrando. Gabriel foi ficando para trás com alguns anjos. Ele passa pelo portão. O portão teve o seu mastro arrancado, porque a glória dele era muito grande. Ele vai entrando e ele vê um grande corredor, um infinito corredor, porque a relação vai ser eterna, vai ser infinita em toda a eternidade. Ele vê o infinito corredor e ele vê todos os anjos passando diante dele. Porque na Filipenses 2,9: toda língua confessará e todo joelho se dobrará diante do nome de Jesus. Agora todos os anjos se curvam diante dele. Os 12 anjos que têm as suas espadas de fogo, que guardam os portões, guardam as suas espadas. Um anjo que guardava a árvore da vida também guarda a sua espada, e ele vai passando. Ele passa diante dos 24 anciões, como está em Apocalipse capítulo 4, capítulo 5. Aqueles 24 anciões tinham suas coroas, colocam aos pés dele. Ele vai passando, então, aqueles 4 seres viventes que dizem: Santo, 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 abre caminho. Ele chega do lado do trono do Pai. Escute isso. Quando ele chega do lado do trono do Pai, ele escuta um choro. Ele escuta alguém chorando. Apocalipse capítulo 4, capítulo 5. Era João. Então eu chorava muito, porque eu vi na mão daquele que estava sentado no trono um livro escrito por dentro e por fora. E ninguém era digno de olhar para aquele livro, ninguém era digno de tocar naquele livro. Então vem alguém toma da mão direita que ele estava sentado no trono do livro. Aqui o
inscrição no livro da vida, no trono ali. Aqui a gente já está em Apocalipse. E ele vai e se assenta no Pai, se assenta no trono do Pai, para governar a sua igreja, para governar a sua vida, para governar cada um de nós, para que os cristãos pudessem ter legalidade diante da minha vida, diante da sua. Querubins agora continuam dizendo: Santo, 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 Santo Senhor. Continuam dizendo: Santo, Santo, Santo Senhor. Mas então eu lendo esse capítulo aqui dos Salmos, eu fiquei intrigado. Por que é uma repetição, Guilherme? Por que o versículo 9 e 10 ele repete? Será que os céus foram teimosos e resistentes ao Rei da Glória? Será que os céus resistiram à entrada de Cristo na glória? É lógico que não, porque aqui há duas entradas, Paulo. Há uma entrada quando ele entra como rei triunfante, como rei glorificado, e a outra entrada é quando ele volta para a igreja. A outra entrada é quando ele desce de novo. Aí já é Apocalipse capítulo 19, que ele desce com os milhares de anjos, ele vem pegar a sua igreja. Então nós chegamos no versículo 9 de Salmos capítulo 24. Então lá de novo, então, um novo anúncio dos portões celestiais: levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai, ó portais eternos, para vir o Rei da Glória. Nessa segunda, essa repetição aqui, já está Cristo voltando para a igreja, depois do arrebatamento, quando nós vamos adentrar o céu com Ele. E só é possível nós passarmos pelos portões da eternidade, porque Cristo passou primeiro. Só é possível adentrarmos nos portões eternos, porque Jesus passou primeiro pela glória. O 7 e o 8 é Cristo na sua ascensão. O 9 e o 10 é Cristo na sua igreja. São duas entradas aqui. São duas vezes que os portões são abertos aqui. E a Bíblia diz que nós vamos subir com o Senhor também, e vamos encontrar com Ele nos ares, no meio das nuvens. Vamos encontrar com Ele. Está bem, Ricardo? Vamos encontrar com Ele no meio das nuvens. A Bíblia diz em 1 Tessalonicenses capítulo 4, no verso 16 e 17: porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, com voz de arcanjo e com voz de trombeta de Deus, e os que morrerem em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com Ele nas nuvens e encontraremos com o Senhor nos ares. Quando a trombeta do arrebatamento soar, então o seu nome for chamado, então nós seremos convocados, vamos encontrar com Jesus nos ares, fora dos portões celestiais. E quando toda a igreja estiver ali reunida, então de novo o anjo Gabriel vai anunciar. Obrigado. Então de novo o anjo vai anunciar: levantai, ó porta das vossas cabeças, para que entre o Rei da Glória. Os portões vão abrir e nós vamos entrar naquele céu. Nós vamos entrar naquela glória. Nós vamos entrar em uma nova eternidade. Nós vamos morar em um local novo. A Bíblia diz que vai ter um novo céu, nova terra. A Bíblia diz que tudo vai ser regenerado, porque o Deus da glória é um Deus que regenera tudo. Então eu vi novos céus e nova terra. Ele vai fazer tudo novo para nós. Está tudo planejado. Desde os Salmos 90, verso 2, de eternidade em eternidade, Ele já viu tudo. Ele já viu você lá. Ele sabe que você vai estar lá. Ele sabe que o Redentor, que Ele, o Redentor, pode salvar você. Ele pode perdoar você dos pecados. E por isso então que Ele planejou construir novos céus e nova terra. E agora a igreja, ela entra com Ele. Apocalipse 21, verso 1: vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu, a primeira terra se passaram, e o mar já não existe. Uma regeneração total. Porque a obra de Cristo, ela regenera não apenas o indivíduo, ela regenera toda a criação, todo o cosmos. A obra redentora do Rei da Glória é tão grande
que ela abrange não apenas o homem, mas toda criatura que existe vai ser transformada. Vai ter novos céus e nova terra. E quando aquele portão foi abrindo, nós chegamos então a um local novo, a uma nova cidade, a Nova Jerusalém. Vi também Cidade Santa, a Nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, ataviada, adornada como uma noiva para o seu esposo. Essa parte aqui eu vou deixar uma outra mensagem, que vai ser a continuação. O Rei da Glória, Ele é o Rei Redentor. Talvez você está aqui e apenas reconhece Ele como o Criador da sua vida, como o Deus provedor. Mas quero que você entenda que para subir ao Monte Santo do Senhor, para passar por esses portões, só passamos lá por causa de Cristo. Somente Jesus dá você o acesso aos portões eternos. Somente Jesus dá a você a garantia de você entrar na Nova Jerusalém. Somente por Cristo você pode ter a sua vida lavada, seus pecados perdoados. Somente Jesus teve mãos limpas. Somente Jesus teve coração puro. Somente Jesus não se deu a verdade. Somente Jesus não jurou de forma enganosa. Somente Jesus foi capaz de chegar ao Monte Santo do Senhor e pegar o livro da vida, o livro da redenção que estava na destra, na mão direita do Pai. Somente Cristo foi capaz de cessar o choro de João em Apocalipse capítulo 5. Somente Jesus é capaz de cessar a dor na sua vida, porque Ele é o Deus da bênção. A bênção, a geração, como fala aqui no verso 5 e 6, a geração de Jacó que busca. A geração de Jacó é a geração de pecadores arrependidos, é a geração de pessoas que buscam regeneração, é a geração de pessoas que buscam não apenas a bênção material, mas a bênção eterna. Lá no céu, a maior glória é dele. Tudo que está aqui é dele. A sua vida é dele, a sua visão é dele, tudo é dele, mas as suas atitudes são suas, as decisões são suas, e você pode pagar com a sua vida em uma eternidade com o Rei da Glória ou longe do Rei da Glória. É você que define, é você que escolhe. O Salmo de Davi, Salmo 24, o Rei Criador, o Rei Redentor e o Rei da Glória. Não tem Rei da Glória para quem não reconhece Ele como Redentor. Não tem Rei da Glória para apenas quem o reconhece como Criador, para quem o reconhece apenas como provedor de bênçãos, provedor de recursos. Mas para quem reconhece Ele como alguém que limpa dos pecados, alguém que perdoa as iniquidades, este consegue subir ao Monte Santo com Ele. Porque não é, escute, não é a sua voz que tem autoridade para mandar o portão celestial se abrir. Não é a sua glória, a glória dele. Não é o seu mérito, é o mérito dele. Não é o seu sacrifício, é o dele. Não é as suas mãos que tem mérito para abrir os portões, é as mãos dele. As mãos furadas, ensanguentadas pelo madeiro. Não é o seu coração que pode chegar lá em cima, é o coração dele. Não são as suas verdades que te levam à eternidade, são as verdades da palavra. Não é o seu proceder que te leva, é a graça e misericórdia que está no Redentor. Ele é o Rei Criador, o Rei Redentor, o Rei da Glória. Levantai, ó portais, as vossas cabeças, para que entre o Rei da Glória. O portão se abriu, a eternidade se abriu, e por isso nós hoje podemos estar aqui. Nós hoje estamos sendo convocados a também entrar por esses portões. Pastor, como eu faço para entrar por esses portões? É só você aceitar Jesus, é só você se render a Jesus, é só você se entregar ao Rei Criador, que também é um Rei Redentor. É só você se entregar ao Rei Redentor, que vai te levar para a glória dele, que vai te levar para as mansões celestiais, que vai te levar para a Nova Jerusalém. Se entrega a Cristo, que
porque Cristo é o único que abre o caminho do céu para você, é o único que te dá a eternidade. Amém? Vamos aplaudir o Senhor.